Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a ferida da humilhação. Né? Quem nesse mundo já não sofreu uma humilhação? Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós sabemos que nós seremos feridos e que nós também podemos ferir. Por isso nós precisamos entender como o nosso emocional, ele funciona, nossa mente. Por isso Jesus ele falou, que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. O que é a nossa mente? É a sede da nossa alma. Então é na nossa alma que nós trazemos os traumas, as feridas, rejeições, tudo que referente a feridas e bloqueios emocionais estão lá na nossa alma. Isso vem desde quando, irmã? Gente, desde o ventre. Tem feridas que vêm do ventre. Hoje, comprovadamente, a criança sente tudo no ventre. Então, se a mãe ela não deseja aquela filha ou aquele filho e ela quer muito, abortar. Então, assim, a mãe está muito aflita porque talvez não poderia ter aquele filho naquele momento. E a criança, então, aquilo passa para a criança. E ela sente já, desde o ventre, uma rejeição, um abandono. Aí entra ali o medo, entra a insegurança e tantas outras coisas mais que pode trazer, fica lá no inconsciente, fica no inconsciente, isso não é consciente. 95% do nosso cérebro é inconsciente, apenas 5% é consciente. Então fica guardado lá nas janelas, como diz o Augusto Cury, janela killers, as janelas killers, então fica lá, as janelas assassinas, a janela dos traumas, dos bloqueios, as janelas das feridas emocionais, ela vai ficando ali arquivado. E no momento que você precisa mostrar uma segurança, mostrar um domínio próprio, às vezes, em vez disso, você demonstra uma dependência emocional, você demonstra um medo, você demonstra uma insegurança em meio a uma situação. E aí às vezes você fica pensando, mas por que eu sou assim? Por que isso está acontecendo? Porque isso são coisas que precisam ser tratadas e não foi tratada. Não foi tratado. E às vezes o inconsciente ele fica trazendo para o nosso consciente, porque o inconsciente ele quer que você seja liberto, de todos os traumas, de todas as rejeições, para que você seja feliz. Esse é o entendimento do nosso inconsciente. Ele vai trazendo aquilo à nossa mente para a gente conseguir vencer aquilo, vencer aquela situação. E a humilhação, ela é algo que ela traz um rebaixamento moral, faz com que sintamos inferiorizados e diminuídos, principalmente se for publicamente. Principalmente. Vamos supor que lá na sua escola você tinha uma dificuldade de aprendizado, um TDAH, hoje é muito diagnosticado, TDAH, mas antigamente não era. E às vezes a criança tinha uma dificuldade, mas os pais tinham tantos filhos que às vezes nem percebia que aquela criança tinha uma dificuldade. E às vezes aquela criança era ridicularizada na escola, porque demorava para aprender. Muitas vezes a professora chamava de burro. E isso o que acontece? Traz um bloqueio de aprendizagem. A pessoa pensa, eu sou burro. Entra ali na mente da criança. Porque a criança ainda não está com aquela mente racional, totalmente racional, de conseguir racionalizar, conseguir criticar se aquele pensamento, se aquela fala daquela pessoa é verdade ou mentira. O caráter dela ainda está em formação. Então ela vai absorvendo tudo aquilo. Então ela pensa assim, um adulto, uma pessoa que é racional, falou que eu sou burra, é porque eu sou mesmo. Eu não estou falando que ela pensa isso, mas isso, o inconsciente dela, muitas vezes fica trazendo isso. E aí coloca um bloqueio de aprendizagem. Aí ela tem a dificuldade para aprender, aí ela pensa assim, eu não vou conseguir fazer uma faculdade porque eu não consigo aprender, eu não consigo reter o conhecimento. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele devolve aquilo que nós damos para ele. Se você fala, a Bíblia fala lá em Provérbios 23:7, assim como o homem imaginou na sua alma, ele é. Ou seja, se você colocar na sua alma, na sua mente que você é vencedor, você será vencedor, você já é vencedor. Mas se você colocar que você é fracassado, também você será fracassado. Por quê? Porque é o que você está alimentando a sua mente. Se você está alimentando ela de fracasso, o que ela vai te retornar? Fracasso. Entendeu? Então nós precisamos
trabalhar essas feridas para que nos tornemos adultos felizes, que possamos viver aquilo que Jesus Cristo comprou para nós na cruz do Calvário, que é uma vida abundante. Uma vida abundante. E qual que é essa forma, né, de proteção de uma pessoa que se sente humilhada? É aquela proteção, né? Ela se fecha. Ela guarda o que ela sente. Porque ela sempre vai se sentir inadequada. Ela vai se sentir inadequada. Porque ela vai pensar assim: ah, mas eu nem vou dar minha opinião, porque eu não sei nada, porque eu sou burro mesmo, porque eu não dou conta mesmo, porque eu não posso mesmo. E aí, às vezes, ela se fecha, né? Alguém que fica muito fechada. E a consequência, muitas vezes, é abraçar o mundo, querer dar conta de tudo, se anular para agradar os outros. Por quê? Porque uma pessoa que ela for humilhada, ela sente muita vergonha. Geralmente, sabe, essas pessoas que têm vergonha demais. A raiz, muitas vezes, é a humilhação. Porque naquele momento da humilhação, ela foi envergonhada. Naquele momento da humilhação ali, ela ficou se sentindo a última pessoa do mundo. Então, esse sentimento de vergonha, ela pode carregar ele pro resto da vida. E se é aquela pessoa que tem vergonha de falar, que tem vergonha de dar sua opinião, que tem vergonha, né, de se impor, então vai sempre dizendo, sempre dizendo sim para tudo, mas dizendo não para ela. Dizendo sim, tudo que as pessoas pedem, né? Fulano, você faz para mim? Faço. Às vezes você não pode fazer. Às vezes deixa de fazer algo para você mesmo, mas você vai fazer para o outro. Por quê? Porque você tem medo do outro não te aceitar. Então você vai estar sempre procurando a aceitação. A aceitação. Isso é uma situação muito difícil. Por quê? Porque você vai estar sempre sendo refém de alguém. Sempre sendo refém. Refém muitas vezes de si mesmo. Porque quando você diz sim para todo mundo, sim para todas as situações, você está dizendo não para você. Não para você. E a Bíblia, ela está cheia de histórias assim. A que eu acho assim, que foi uma humilhação pública terrível, é a mulher adúltera, que está lá em João 8. Né? Depois, se você quiser, leia a história dela. A palavra de Deus fala que essa mulher foi pega em flagrante adultério. E estava tendo uma festa em Jerusalém. Jesus estava lá. E quando acontecia as festas, né, vinha gente de toda a região para Jerusalém, porque as festas eram no templo. E aí o que aconteceu? Aí Jesus estava lá no templo ensinando, aí chegaram lá os fariseus com uma multidão atrás dele, trazendo uma mulher, e fala para Jesus: essa mulher foi pega em flagrante adultério. E Jesus, escrevendo na areia, ele nem olha para ela. Talvez, eu fico imaginando, isso aqui é imaginação minha, tá? Que talvez ele não olhou para ela, porque se ela foi pega em flagrante adultério, talvez ela estivesse, né, despida de alguma forma, não totalmente despida, né, porque lógico que eles não iam fazer isso, não sei, né, mas assim, com uma roupa inadequada, de uma forma que, se ele olhasse para ela, talvez ela se sentiria mais constrangida ainda do que ela já estava. E Jesus, ele continua com a cabeça baixa. E aí eles insistem com Jesus. E Jesus ali escrevendo na areia. E eles vão insistindo com Jesus. Até que Jesus vira para eles e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe, eu curti uma grande lição disso. Porque é tão fácil a gente acusar, né, o outro. É tão fácil a gente falar: olha pro pecado do outro. Não olha pro meu, não. Olha pro dele. Olha o dele. Olha como. Era o que aqueles fariseus estavam fazendo. Cheios de pecado, de hipocrisia, de arrogância, de soberba, né? Tanta coisa que eles tinham, todos ali foram acusados pela sua consciência, ou seja, todos sabiam que estavam em pecado, mas todos estavam se eximindo, né, das suas culpas para culpar aquela mulher. Então, muitas das vezes, a pessoa que está te ferindo é porque ela também é ferida. Ou a pessoa que está te acusando, que te envergonhou, que fez algo com você, ela também precisa ser perdoada, para você também se perdoar. E às vezes o que acontece com você? O caminho da cura é a ressignificação. O caminho da cura é perdoar, é liberar perdão, né, para aquela pessoa que te magoou, que te entristeceu, que te fez isso, para que você seja livre, tirar de dentro. Eu gosto muito também da parábola, né, da mulher das dracmas perdidas. Fala que quando ela tinha 10, ela perdeu uma.
Então o que ela fez? Ela acendeu a luz e ela varreu a casa. Acender a luz é trazer a verdade. Por que é a luz? Né? A palavra de Deus fala no Salmo 105, acho que é 105 ou 112, vocês me perdoam, acho que é 105 mesmo. O verso é 112, verso 105 ou 105, verso 12, 112, que fala, olha, luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Está lá no Salmo 119. Então, olha para você ver, é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ou seja, a luz é a palavra. A luz é a palavra. Então aquela mulher acendeu a luz. Ela trouxe a palavra de Deus para ela. E o que ela fez? Ela varreu. Varrer significa o quê? Tirar de dentro para fora. Às vezes a gente precisa tirar de dentro de nós todo o lixo, tudo aquilo que está nos consumindo, tudo aquilo que está fazendo, né, trazendo essa vergonha, trazendo esse sentimento de humilhação, que está fazendo você, né, se prejudicar, dizendo sim para todo mundo, dizendo não para você. Então há uma necessidade, né, de ressignificação de tudo isso. E aí então aquela mulher, Jesus fala para o povo, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E a palavra de Deus fala que cada um, né, foi pesando a sua consciência, a começar dos mais velhos, cada um foi saindo. Foram largando lá as pedras, né, e foram saindo. Porque eles fizeram assim, mas eu tenho pecado, como que eu vou tirar a pedra, né? Então assim, todos ali poderiam ter saído libertos dos seus pecados. Todos poderiam ali ter pedido perdão pelos seus pecados. Mas a única que saiu perdoada é aquela que estava sendo acusada. Por quê? Porque Jesus vira para ela depois que todos saem e pergunta, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela não. Então ele disse, então vai em paz, né? Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Então presta atenção, se Jesus não te condena, por que você se condena? Por que você fica sofrendo com algo que aconteceu lá no passado? Se liberte. O primeiro sangue que Jesus derramou foi lá no Getsemane. E ele derramou o sangue, o suor dele se transformou em sangue. Fala que ele se angustiou até a morte. Ou seja, a primeira sangue que ele derramou foi para que nós fôssemos curados na nossa alma. Para que nós fôssemos curados na nossa alma, porque aquilo ali era dor da alma dele. Então, se ele morreu para que eu viva, ele derramou o sangue para que eu possa também ser liberto na minha alma. E a forma de se libertar, irmãos, é liberando perdão para a pessoa que fez isso com você. E sabendo que o perdão não é uma... O perdão é uma escolha. O perdão não é um sentimento. O perdão é um mandamento. Né? A palavra de Deus fala lá no própria oração do Pai Nosso, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Aquilo é um princípio para a vida inteira. Eu preciso liberar perdão. E quando eu libero perdão, eu preciso expulsar os espíritos atormentadores, que são aqueles espíritos que ficam te acusando, que ficam trazendo na sua memória aquela situação. E às vezes quando você vai, eu conheço pessoas que já deixou de fazer faculdade porque tinha medo de falar em público. Porque se achava inadequado, porque sofreu bullying na infância. E tinha medo de falar em público. E trocou a faculdade, porque a faculdade que estava fazendo precisaria falar em público. Então, presta atenção, perdoe, libere perdão para essa pessoa que te humilhou. Né? E o perdão não é algo para hoje, não. Não é algo só para hoje, não. É para a vida inteira. É para hoje, para amanhã, para depois da manhã, para sempre. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, vai existir pessoas nos magoando. Vai existir pessoas, né, nos ferindo. Então, te feriu. Não precisa ser hipócrita com Deus, não. Ó Deus, a pessoa me magoou mesmo, eu estou triste. Né? É fazer o que Efésios 4:26 fala, irai-vos e não pequeis. Irá, irmãos, é normal ficar nervoso porque aconteceu algo que te magoou naquela hora. Mas a palavra também fala, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, libera o perdão logo. Sabe para quê? Para expulsar esses atormentadores que ficam aqui na sua mente, né? Trazendo a sua memória o que a pessoa falou, o que a pessoa fez. Então, qual que é o papel? Liberar perdão. Senhor, olha...
eu tô magoado com a pessoa, eu tô ressentido mesmo, aconteceu isso, o Senhor é testemunha disso, mas em obediência à tua palavra eu tô liberando perdão para essa pessoa agora. E em nome de Jesus eu expulso da minha vida todo espírito atormentador, todo espírito que me faz, fica trazendo essas memórias, todo espírito que me acusa, que acusa a pessoa na minha mente, eu expulso agora em nome de Jesus. E eu ordeno que esses espíritos saiam pela mesma porta que eles entraram. Eles entraram através de uma falta de perdão e agora eles têm que sair porque você está perdoando. E aí você fala, Deus, agora o Senhor cuida do meu sentimento. Aí muitas vezes, sabe, a situação nem é tão difícil, mas nós nos vitimizamos demais. Aí a gente fica se sentindo lambendo as feridas, se sentindo coitado. E isso atrasa a nossa vida, atrasa nós pedirmos perdão. E vou te falar a verdade, isso atrasa você viver o melhor de Deus nessa terra. Isso atrasa você, às vezes, prosperar na sua vida. Talvez tenha um cargo de chefia, mas é um cargo que tem que ter proatividade. Você não é proativo, você é tímido, porque você foi humilhado e agora tem muito medo das pessoas te humilhar de novo. Acorda! Enquanto nós estivermos aqui, isso vai acontecer, viu? Só que você tem que estar preparado para isso. E quando te humilhar, Senhor, eu estou liberando perdão em nome de Jesus. O irmão de Davi tentou humilhar ele, sabe? Quando ele foi lá para a guerra, quando ele falou de Golias, que quem era Golias, né? Um circunciso para afrontar o exército de Deus vivo. Está lá em 1 Samuel 17. Aí, Davi falou para ele assim, o que eu tenho contigo? O que eu te fiz? E eu continuou perguntando lá o que o homem ia ganhar. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então, muitas vezes, nós temos que saber a nossa identidade em Deus. Em Deus. Aí, não importa o que os outros vão falar. Se você sabe quem você é, que falem. Mas isso não vai te atingir. Porque você sabe que você é capacitado. Que Deus, né, Ele te capacita, é Ele que te capacita, é Ele que te escolheu, você é próspero, você é sábio. E às vezes é muito necessário também você repetir para o seu cérebro isso, escrever frases positivas, pôr na casa, olha, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou capacitado, né? Escreva frases que te motivem e coloca ali para você ver. Para troca, renova sua mente, tira o fracasso, tira a humilhação e coloca, sabe, quem você é em Cristo, a verdadeira identidade sua. A verdadeira identidade é que você tem um Pai eterno que cuida de você o tempo todo e que jamais te abandona. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu respondo com muito prazer, tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.